Bom dia, paz do Senhor. Tudo bem com você? Nós estamos de volta com o nosso devocional Manhã com Palavra. Nós ficamos alguns dias sem gravar os vídeos, mas graças a Deus temos hoje a oportunidade de retornar. Obrigada a você que orou por mim, obrigada a você que tem me ajudado em oração. Eu te agradeço e quero já dizer para você que é muito bom ter você aqui. Nós estamos lendo e meditando o Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós paramos no capítulo 23, no versículo de número 25. E hoje nós vamos continuar. Mas antes disso, eu te convido a orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que tenho de nesta manhã estar mais uma vez, Senhor, na Tua presença para aprender mais com a Tua palavra. Senhor, abençoe a cada um que está comigo nesse devocional, dando paz, dando vida, abençoando a cada família, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por tudo que Tu tens feito por nós. Continua conosco, falando aos nossos corações e nos ensinando. Abençoe, Senhor, a nossa nação, o Brasil. Nos guarda, nos livra de todo mal, de todo perigo, Senhor. Senhor, abençoe também, Senhor, aquelas pessoas que estão sofrendo ali com aquele terremoto na Venezuela. Senhor, estende as Tuas mãos, Pai. Manda, Senhor, o auxílio, Senhor, que eles sejam amparados. Continua conosco aqui na nossa nação, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Amém. Vamos ler então, se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso, senão eu vou ler para você. A partir do versículo 26 é a nossa leitura hoje no Evangelho segundo escreveu Lucas. Diz assim, Jesus a caminho do Gólgota, porque nós terminamos no versículo 25 que dizia, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu que vinha do campo e puseram-lhe a cruz às costas para que a levassem após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sorte, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele. E chegando-se a ele, e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha onde ninguém havia sido posto. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro como foi posto o seu corpo. E, voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos e no sábado repousaram conforme o mandamento. Nós encerramos aqui o capítulo de número 23 do Evangelho de Lucas, que nós estamos lendo e meditando. E a gente encontra aqui, nesse capítulo 23, quando a gente chega aqui, nós partimos do versículo 26 hoje, que é Jesus a caminho do Gólgota. O versículo 27 diz: e seguiam grande multidão de povo e de mulheres, os quais batiam nos peitos e o lamentavam. E aí Jesus diz a essas mulheres o quê? Não. Jesus, voltando-se para ela, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas. Olha que interessante, apenas Lucas mencionou as lágrimas das mulheres judias, enquanto Jesus foi levado pelas ruas até o local de sua execução. Jesus disse a elas que não chorassem por ele. Olha que coisa interessante isso aqui. Jesus está sendo levado para o madeiro e ele ainda se preocupa em dar uma palavra para aquelas mulheres que o acompanharam, que seguiram ele, que estavam ali agora se lamentando. Mas por si mesma, ele diz: não chore por mim, não, chore por vocês mesmos. Ele sabia que dentro de aproximadamente 40 anos, tanto Jerusalém como o templo seriam destruídos pelos romanos. Jesus sabia disso, então ele diz: não chore por mim, não, chore por vocês, pelo que vai acontecer. E isso é interessante. Olha o que diz o versículo 31. Quando diz: porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E aqui tem um comentário que diz assim: esse provérbio é difícil de interpretar. Alguns creem que o seu significado seja o seguinte: se o inocente Jesus, o madeiro verde, sofreu nas mãos dos romanos, o que aconteceria com os judeus culpados? O madeiro seco? Olha que coisa interessante isso. E Jesus é levado ao lugar chamado Caveira ou Gólgota. E ali ele vai ser crucificado. Mas mesmo ali naquele momento, ele ainda, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo acusado, ele ainda atende ao pedido de um daqueles que está sendo crucificado com ele, quando pede para lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele diz: hoje mesmo. E interessante isso é o cuidado de Jesus.
mesmo naquele momento. E a gente continua aqui nesse texto, que diz assim, ó, o versículo 35, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, todos estavam zombando dele. Estavam se achando os poderosos, mas o que eles não entendiam é que Jesus estava se doando ali. E a gente fica meditando, e eu quero te convidar a meditar nessa palavra no dia de hoje. Medite, releia esse capítulo de número 23, porque nos traz esperança, nos traz vida. Jesus, ele é morto, ele é sepultado por José de Arimateia, que vai e pede a Pilatos o corpo de Jesus, porque estava próximo ali, eles precisavam, ia chegar o dia da Páscoa, não é? E eles precisavam sepultar, senão ficaria na cruz. E interessante que a gente encontra no decorrer dessa explicação toda, que Jesus é colocado naquele túmulo. E olha que coisa que nos chama a atenção, o cuidado dessas mulheres. Talvez você já tenha se sentido abandonada, desprezada, mas olha aqui. Olha o carinho dessas mulheres pelo seu mestre Jesus. E elas veem, olha o versículo de número 54. O 53 diz assim, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Aquele túmulo pertencia a José de Arimateia, ninguém tinha ocupado. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado, onde eles não poderiam fazer mais aquilo. E as mulheres, As mulheres. Deixa eu te dizer uma coisa, mulher. Você é muito importante no reino de Deus. Fique sabendo disso. Não é só os homens, não. Então, fica tranquila. Deus não faz acepção de sexo, viu? De pessoa, não. E as mulheres que tinham vindo com ele a Galileia, seguiram também e viram o sepulcro. Elas viram onde colocaram Jesus. E como foi posto o seu corpo. E voltando, elas foram preparar. Prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado, repousaram conforme o mandamento. Por quê? Porque quando nós chegarmos no capítulo 24, nós vamos ver o que essas mulheres tiveram coragem e foram capazes de fazer. As mulheres, interessante que quando diz aqui esse versículo, e as mulheres que tinham vindo com ele, tem um comentário dizendo assim, as mulheres galileias seguiram José de Arimateia até o sepulcro, por esta razão souberam exatamente, elas tiveram cuidado de seguir aquele homem, onde encontrariam o corpo de Jesus quando retornassem ao túmulo, com especiarias e perfumes, após findado o sábado. Aquelas mulheres não poderiam fazer grandes coisas para Jesus, não poderiam levantar-se diante do mais alto conselho judaico, o Sinédrio, nem do governador romano, para testemunhar a favor do mestre, mas elas fizeram o que podiam. Permaneceram perto da cruz. Essas mulheres permaneceram perto da cruz. Quando a maioria dos discípulos haviam fugido, elas ficaram lá. E prepararam-se para ungir o corpo do seu Senhor. Por causa da devoção delas, foram as primeiras a tomar conhecimento da ressurreição. Como crentes, várias vezes sentimos que não podemos fazer muito para Jesus, mas somos chamados para aproveitar as oportunidades que nos são dadas, fazendo aquilo que podemos e não nos preocupando com o que não podemos fazer. Então, o que é que nós podemos fazer nessa manhã?
nós podemos glorificar o nome do Senhor, nós podemos agradecer ao Senhor por esse lindo dia, agradecer ao Senhor pelas bênçãos, pelas curas, pelas vitórias, pelos anos de vida que o Senhor tem nos concedido, por esse país abençoado que nós vivemos. Agradecer a Deus por ter a oportunidade de estarmos juntos aqui, nesse devocional Manhã com Palavra. Deus continue nos abençoando, nos dê um dia maravilhoso e, se o Senhor nos permitir, nos encontraremos amanhã para lermos o último capítulo desse lindo evangelho, Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu te encontro aqui, se o Senhor nos permitir. Beijo no coração, que o Senhor continue nos abençoando. Amém.